Salve, salve galera, começando mais uma edição do Podcast, o último programa de 2025, ano novo vem aí e vocês já veem Fausto Macieira trajado a rigor para o Réveillon. Hoje o programa tem um espírito positivo e traremos aqui os destaques, grandes destaques positivos da MotoGP 2025, do Mundial de Moto Velocidade. Eu, Carlos Costa, companhia de Felipe Mota, apresentador dos canais ESPN, seja bem-vindo. Valeu, prazer. Guilherme Longo, repórter do motorsport.com conosco também. Salve, axé, Fausto. Então, a minha saudação aos dois é rápida porque vocês não são, assim, espirituosos como o nosso Fausto Macieira, comentarista do Mundial de Moto Velocidade nos canais ESPN. Espirituosos ou espiritualizados, né? Porque ali tem o combo. Como preferir. Fausto, suas boas-vindas a galera neste podcast saideira de 2025 aqui. É isso, salve Carlos Costa, Guilherme Longo, Felipe Mota, salve rapaziada, em ritmo de fim de ano, né? Indumentária aqui para passar o 31 na praia. Eu vou passar na serra lá em Minas Gerais, mas o astral é sempre muito alto quando se trata de mudança de ano, e a gente sempre tem uma expectativa positiva para o que está chegando, especialmente na nossa MotoGP, no nosso motociclismo esportivo, que é a razão de existir desse programa. Valeu, rapaziada! Pau na máquina, rumo a 2026. É isso. Vou começar aqui com um para o ímpar. Não avisei ninguém do que vou perguntar aqui. Ih, meu Deus. Felipe Mota, para o ímpar, quem é o maior destaque do ano? Marc Marques ou Diogo Moreira? Cara, desculpa, eu vou com o Marc Marques. Eu acho pra gente Diogo Moreira, e acho que Diogo Moreira é uma grande história. Mas, gente, que isso? Marc Marques, eu recebi ontem, faz uns 3 dias, de uma amiga minha que minimamente gosta de, mas bem pouco, um vídeo do Marc Marques, do comeback dele, ele na festa de gala. A história dele, eu não acho que nem a discussão do Marc Marques em 25 é difícil achar um outro esportista para você emparelhar. Não tem como. Sim. Então, não é que ele ganha do Diogo Moreira. Eu acho que para mim é meio, não dá debate, é Marc Marques. Primeiro que a gente tá falando da MotoGP. Segundo, a gente tá falando de tudo que ele fez até a lesão dele, assim, um domínio absurdo. Transformou todo mundo em criança no recreio do pré-primário. E segundo, a história dele. Não. Imagina. Eu acho difícil ter uma história. Para citar, eu citei esse vídeo que eu recebi de um amigo, o André Kfouri, que faz comigo o Sport Center. Ele segue um perfil no Instagram de um cara, agora eu não vou lembrar, senão eu indicava, porque é bem legal, um cara que faz informações esportivas com arte. Assim, o cara desenha e vai tendo um... E aí ele chegou para mim, o André tem uma cultura esportiva bem completa, ele gosta de vários esportes, mas MotoGP não é um dos preferidos. E ele chegou para mim um dia no Sport Center, assim, num intervalo, Mota, cara, eu tava vendo aí uma ilustração sobre o Marc Marques, cara, que história. Então, assim, de um cara que se surpreendeu, não sabia que era tão assim. Essa coisa da lesão 1, lesão 2, distanciamento entre vitórias... Eu acho que o ano do Marc Marques em 25, se a gente estivesse fazendo aqui um podcast sobre o Laurels, aquela coisa dos melhores do ano, acho difícil alguém ganhar dele, cara. Acho difícil. Agora eu também não vou puxar de cabeça, não vou ficar me esforçando para ver outros esportes. Mas para mim, no Laurels, fazendo já um spoiler, o troféu do ano é o Marc Marques. Tá louco. Realmente. Convenci? Eu fiz Acabei o debate? Eu fiz a provocação porque, claro, somos brasileiros e o Diogo conquistou um título inédito, mas se a gente analisa temporada por temporada, o que o Marques fez nesse ano de 2025 foi um negócio digno de nota, né, Gui? Semana passada, né, quando a gente fez o podcast motorsport.com dos melhores do ano, eu citei o Marques como um destaque extra Fórmula 1 e eu falei, é a grande história do esporte em 2025. Porque é o cara que passou por um gravíssimo acidente em 2020, que poderia ter comprometido o restante da carreira dele. A desistência do projeto Honda para, como ele mesmo falava, reencontrar o gosto de correr, se ele tinha condições de vitória em 2024, que ele já deu bons sinais na Gresini, e aí 2025 não é que ele conquistou o título batalhando com alguém até a última etapa. Ele destruiu todas as possibilidades que poderiam acontecer ali. O Bagnaia foi reduzido a pó
por causa do Mark Marques. Então, assim, o que o Marques fez é a maior história do esporte no ano. Ponto. Não tem. É o cara que... O Felipe falou do Laurels. Eu até abri aqui pra ver, porque ele tinha sido indicado ao Laurels no início do ano como comeback. Só que ele perdeu pra Rebeca Andrade. Agora, em 2026, eu acho que ele é favorito pra ganhar atleta do ano. Sim, não. É disso que eu tô falando. Acho até interessante ele perder a Rebeca Andrade, porque a Rebeca Andrade, Jesus amado, o que ela fez. Acho que foi justo até. Porque não considerava ainda 2025, né? Era sobre 2024. Exato. E agora o próximo Laurels é sobre 25. E pra mim ele é o atleta do ano. Assim, o que tem? É porque é importante dizer que Laurels é masculino e feminino. Então, sim, a gente tem que ter essa amplitude de olhar. Não tem o lado masculino contra o lado feminino. Mas o quê? Aí você vai pegar, de repente, a Sabalenka para pegar alguém, assim, mas ela vem dominando, né? A história dele é diferente. Sei lá, eu realmente fiquei muito, muito impressionado, assim, uma história muito bonita, cara. Fausto, queria que você falasse sobre o Marques, mas até puxando a provocação com a qual abri o programa aqui, será que tem alguém do Mundial de Moto Velocidade que é um destaque maior do que o Diogo fora o Marques? Eu acho que essa é uma pergunta boa. Fausto. Pois é, agora eu mudei de indumentária, eu tô de Mahatma Gandhi. Tô de Mahatma Gandhi para poder dar a minha visão sobre essa situação. Mark Marques, era esperado que o Mark Marques vencesse esse campeonato. É a redenção, 5 anos depois, 6 anos depois, né? O último título foi em 2019, chegou um título em 2025. Foi realmente redentora a caminhada do Marques, merecedor de todos os elogios, mas assim, era esperado esse título do Marques, com a melhor moto, na melhor equipe. E era esperada a judiação que ele fez com o Bahia. Era esperado a judiação. Não era esperado que o Bahia fosse judiado por outros pilotos, inclusive o irmão dele, principalmente o irmão dele, de moto velha, né? De moto no anterior, né? Não vai ter mais moto velha. No grid inteiro, a gente não vai ter mais moto velha. Mas, assim, o Diogo Moreira, quem no início do ano apostava no Diogo Moreira para ser campeão do mundo, além do Vinhales? Além do Vinhales. O Vinhales apostava. Quem no início do ano diria que o Diogo Moreira seria campeão mundial de Moto2? Na terra dos espanhóis, competindo contra aquele armada espanhola, com 4 etapas na Espanha, com a organização espanhola, com tudo isso. Poucos acreditavam, né? Poucos acreditavam. Eu talvez não tivesse... Eu achava que ele faria um top 3, mas não pensava que ele seria campeão. Ele foi campeão. Ele foi o nosso primeiro campeão. Então o Mark Marques conseguiu seu 9º título. Espetacular, parabéns, merecia o Laurels, perdeu para a Rebeca Andrade. E, para mim, o destaque do ano foi o Diogo Moreira. E só para a gente confirmar isso, 3 momentos do Diogo Moreira em 2025. Primeiro momento foi Aragão, onde ele brigou com o Denis Ondiu até a linha de chegada, e o Ondiu conseguiu vencê-lo por 3 milésimos de segundo. E muita gente criticou, e eu fiquei muito decepcionado, o Brasil inteiro ficou decepcionado, e a mãe, acho que eu deixei isso transparecer, e a mãe do Diogo me mandou uma mensagem: pô, você criticou meu filho? Não, eu não critiquei, eu achei que o Ondiu jogou tudo, e o Diogo recolheu, porque precisava dos 20 pontos. Ele pensou, o Ondiu não pensou, tanto que logo depois se machucou e não voltou, né? Esse foi o primeiro momento do Diogo que definiu a temporada. O segundo momento foi na Alemanha, quando ele veio jantando, todo mundo saiu de 25º, 26º, jantando, todo mundo já estava em 4º, brigando com o terceiro, né, que era o inglês, né, e acabou batendo na traseira, e depois, na volta, também voltou inopinadamente, foi colhido pela moto do Davi Alonso, né? E isso, o Jake Dixon, ele bateu na traseira do Jake, ele ia da sua maneira, repetir o que o Mark Marques fez na Moto2, saiu de último lá em Valência e ganhou de todo mundo. Ele ia ganhar aquela corrida. Estava andando muito mais rápido que todo mundo, estava meio molhado, meio seco, ele estava voando. E aí foi o oposto do que aconteceu em Aragão, né? Foi excesso de ousadia. E o terceiro momento que definiu a temporada foi a vitória na Holanda. A vitória na Holanda por 3 centésimos de segundo em cima do Aron Canet, muito mais experiente do que ele, usando todas as malandragens até a última curva da última volta, e o Diogo venceu por 3 centésimos de segundo. Então, foram 3 momentos que definiram
a temporada do Diogo, que para mim foi maravilhosa, inédita, sem precedente na história, a primeira vez que um brasileiro é campeão mundial. Parabéns ao Mark Marques, mas para mim o herói da temporada, a grande notícia do ano, foi o título mundial do Diogo Moreira, ganhando como presente a mais uma vaga na MotoGP. Ele fechou com uma vaga na MotoGP. Então, e a gente vai ter um grande prêmio do Brasil. Então, são 3 fatores que me levam a dizer que foi o melhor ano do Brasil na história do Mundial de Moto Velocidade. O Fausto colocou 3 momentos, eu quero colocar mais um, porque para mim a corrida do ano foi o GP de Portugal, da Moto2. Aquela prova insana, maravilhosa, e onde a gente viu a grandeza do Diogo, a aula tática que ele deu. Perde a liderança na largada, mas fica cozinhando galo, ultrapassa na hora certa e vence com autoridade. Ali, pra mim, foi a grande performance do Diogo no ano e a grande corrida, porque aquela corrida foi maravilhosa. Tinha 7 pilotos lutando pela vitória, 2 voltas do fim. Então, pra mim, assim, a Moto2 foi um destaque muito bom esse ano por causa do Diogo e como que o Diogo tava muito ligado às disputas da Moto2. Quando a gente falava de boas brigas, seja a briga por vitória, por segundo lugar, por terceiro lugar, o Diogo tava sempre envolvido nelas. Agora, no Mundial, eu realmente acho que o Diogo, assim, é um dos 2 maiores destaques. Aí, cada um vai opinar por Marques ou por Diogo. Mas, assim, o Rueda foi muito bem na Moto3, mas não teve rival. Teve um acidente, não conseguiu completar a temporada. Eu acho que tá um pouquinho aquém. Não, e eu acho que você tem que ter eu respeito... Uma hierarquia das classes. Tem que ter uma hierarquia das classes. Então, assim, respeito o tratamento de Mundial para todas elas, a dificuldade de você ganhar em qualquer uma, mas pô, não dá para não ter um peso 2 na MotoGP. Sim. Então, até por isso, é o que eu falei. Mas pound for pound, quem da MotoGP fora o Marques? Assim... Não, aí eu acho, porque assim, eu acho a história do Alex Marques muito bonita. Eu ia falar dele, mas... Eu acho muito bonito, mas aí eu fico com o Diogo. Assim, porque a do Diogo, vamos lá, a Moto2 é o combo título mais acesso pra MotoGP, né? Subir, cara. O cara subiu. E vamos combinar, se a gente fizesse um bolão pré-temporada, podcast em fevereiro, para o ímpar, Diogo Moreira, campeão ou não? Para o ímpar, Diogo Moreira, MotoGP ou não? A gente não poria campeão de MotoGP. Então é um cara que, graças à performance dele, mudou o roteiro das coisas. Ele alterou a ordem das coisas. Isso tem também de peso 2, cara. Sim. O cara que foi maior do que se esperava e fez todo um ambiente falar assim, cara, precisamos dar um jeito nisso aqui. Aí começa uma briga, uma disputa por ele. Isso é gigantesco. E um cara fora desse eixo europeu, espanhol, italiano. Então, assim, pra mim o Marques é uma coisa muito gigante, que a gente não pode... É que tudo bem, se a gente normalizar o talento dele, a gente... é normal ele fazer isso. Não, mas não era essa a narrativa mais da carreira dele. Sim. Ele só provou e redimensionou ainda mais ele, né? Ele fez a gente olhar pra todos os feitos dele do passado ainda maiores. Caramba, hein? Então ele ganhava sem a menor moto mesmo, isso que é um absurdo... Só que daí eu acho que entra o Diogo Moreira muito perto, assim, porque é o cara que mudou a ordem natural das coisas. Qual que era a ordem natural das coisas? O rio iria por ali e pra direita, ele fez um desvio e abriu ali uma represa. Então eu acho o que o Diogo Moreira fez muito gigante. Ele não fez o roteiro esperado do piloto que subiu, e aí foi, e aí vai, e aí beleza, esperávamos. A gente não votaria no Para o Ímpar campeão, se a gente pudesse até falar, vai ser campeão, vai subir pro MotoGP, não sei. Não, ele superou, ele acelerou o tempo. Ele foi brilhante. São muitos elementos que engrandecem o ano do Diogo, né? Um campeão no segundo ano de Moto2, competindo contra o Manu Gonzalez, de 4º ano, o Aron Canet, de 6º ano. Pô. Pensar que no GP da França, que era a 6ª etapa, ele estava 61 pontos atrás do Manu Gonzalez, numa categoria que só distribui 25 por etapa, não tem corrida sprint como na MotoGP. Então são vários e vários fatores que realmente engrandecem o tamanho do feito do Diogo esse ano. Falso, pediu a palavra, manda bala. Pois é, só um complementozinho. O Nick Hayden falava assim, MotoGP, corridas, Mundial, espere o inesperado. Né? E assim, já o caso do Marques era esperado. Se eu for pegar o podcast do ano, no início do ano, quem é o favorito ao título? Marques. Era o favorito ao título. Era esperado que o Marques fosse. Agora, o Diogo Moreira é o inesperado.
É isso. Que nos favorece, é um inesperado contra tudo e contra todos. A gente sabe a dificuldade que é competir de moto, a gente sabe a dificuldade que é comprar uma moto, mantê-la, evitar acidentes, roubos e tudo mais. E competir de moto para um brasileiro no exterior e conseguir um título mundial é uma coisa muito inesperada, contra todo um ambiente favorável a quem? Aos espanhóis. Os espanhóis ganharam na Moto 3, ganharam na MotoGP, tem ganho a maioria dos títulos, e o Diogo Moreira foi lá e provou que o inesperado pode funcionar a nosso favor. E saudade do Nick Hayden, que acabou sendo colhido pelo inesperado quando andava de bicicleta, depois de ter sido campeão mundial. Então, o inesperado ataca e influencia todos nós, de moto e a pé. De moto, muito mais. Boa. Felipe, você tinha adiantado aqui o que seria o pódio. Alex Marques. Precisamos falar dele um pouquinho. Vamos dar uma provocada aqui, e aí as respectivas justificativas. Top 5. Do a ano? gente tem o Marques e o Diogo nas duas primeiras posições, e Alex Diogo? E o resto. Alex em terceiro. O resto e por quê? Essa é boa, essa é boa. Eu acho que eu vou do Bezek. Então, eu ia entrar na seara de vocês comentaristas e colocar o Bezek. Eu acho que tem que ter. Eu acho que tem que ter o Bezek. O final de ano dele foi incrível e a gente discutiu já nos piores o que foi, né? O Martin 2025 e tal. O Bezek é um cara que ajuda, né, nessa balança de prós e contras, de bom, melhores e piores. Ele foi excelente, assim, a segunda metade dele é fina, então eu acho que ele entra nesse top 5, acho que em quarto. Pô, até vou passar pro Gui para até falar do Bezek, eu o Fausto tenho também. uma também para quinto, que vai fugir um pouco. Aliás, fugir não, porque a gente já debateu bastante aqui. Mas concordo, Alex terceiro, um grande ano. Ninguém esperava que o Alex fosse tão bem assim. A gente esperava um Alex bem, mas vice-campeão e vice-campeão incontestável, eu acho que ninguém imaginava isso no começo do ano. Gosto do Bezek como quarto, porque teve uma segunda metade de campeonato muito forte e soube segurar o rojão, segurar o papel de ser o número 1 da Aprilia na ausência do Martin. Ele soube segurar muito bem esse papel e vai carregar isso para 2026. Quinto lugar, eu poderia falar mais um piloto da MotoGP, mas eu vou fugir para outra classe do Mundial de Moto Velocidade. Já falei aqui 2-3 semanas atrás, para mim, o Eric teve o melhor ano da carreira dele, apesar do acidente. Ele conseguiu ter depois do GP da Holanda, né, quando volta da pausa de verão, ele tem uma sequência... Granado E, pra quem... O Eric teve uma sequência ali de 5 etapas muito boas, apesar das limitações. Ele falava, não estou 100%, então eu vou colocar o Eric Granado em quinto, porque ele foi muito bem, apesar do acidente em Le Mans, conseguiu se manter vivo na briga pelo título até a última corrida da última etapa. Gostei da menção ao Eric, mas vou abrir divergência, jogar pro Fausto. Felipe vai... Façam, depois eu tenho a minha menção rosa, quem que seria o sexto? O meu quinto vai ser o Fábio Quartararo, porque apesar dos pesares e dificuldades e tensões com a Yamaha ao longo do ano, ele termina em nono no campeonato, teve excelentes corridas, poles sucessivas, azar, como acho que o foi Quartararo foi o que mais fez pole no ano, não foi? Então, Vou contar aqui, pode ir. O Quartararo é impressionante como ele consegue tirar desempenho em diferentes situações, né? Uhum. Quando a moto tá bem, quando a moto não tá tão bem, ele é consistente, raramente cai à toa. Então eu vou de Fábio Quartararo, me baseando aqui na tabela da MotoGP, mas eu acho que o Eric Granado é uma boa menção. Fausto, qual que seria o seu top 5 aí? Meu top 5 é Diogo Moreira, Marc Marques, Alex Marques, que foi vice-campeão mundial de moto velha e numa equipe satélite, né? Na quarta colocação, o Bezek. Em quinto, para mim, é um empate entre o Fábio Quartararo, né, que foi bem, e o Pedro Acosta, que tá dois pilotos que poderiam estar à frente nesse ranking se tivessem um equipamento mais competitivo. Foram condicionados pelos seus equipamentos, mas ambos lutaram bravamente, né? Deram tudo que tinha, 120%, 150%, para estar no grupo da frente. Então, merecem essa menção. O Quartararo, eu acho muito bem lembrado, e o Acosta também, apesar de não ter vencido depois de 84 corridas, não venceu, mas esteve sempre ali e nunca poupou nada, era mão no fundo, era tipo o Alex Espargaró, podia não ser o mais bem dotado, mas dava tudo que tinha. E o Quartararo dá tudo que tem, e o Pedro Acosta também tem essa característica, dá tudo que tem, o tempo todo, até a bandeirada. Então, eu acho
essa disputa e também acho difícil tomar um partido, porque quando eu fico pensando elementos de argumentação para a Costa ou para Quartararo, vamos lá, o Quartararo teve momentos de protagonismo, assim, emendou ali sucessivas poles, teve uma corrida, foi Inglaterra? Inglaterra, que ele estava liderando. Inglaterra, né, que ele estava liderando e aí o equipamento traiu ele. Isso muito doloroso. E aí depois dessa sequência aí, ele anda um pouco para trás, mas ele, se você parar para pensar que foram raras as vezes que alguém no braço esteve à frente do Mark Marques, quando você vê performance de pole, e mesmo assim em corrida estando ali no top 3, ainda mais se você esquece o Marques e pega o grupo Ducati, então uma outra montadora, quem conseguiu mais vezes isso, na reta final teve o Bezzecchi, mas quando o Bezzecchi sobe também, a gente não tinha o Mark Marques na equação uma boa parte do ano, ali depois da lesão dele. O Quartararo fez isso com o Mark Marques no modo insano. Então acho que isso pesa para o Quartararo. Onde pesa para o Acosta? Cara, a gente estava semana passada debatendo os piores do ano, toda a lista da KTM. E aí a gente está discutindo o Acosta nos melhores. Pô, se todo mundo tá ruim e eu, para não pesar a mão nos pilotos KTM, falava do ecossistema e tudo mais, o cara que consegue se sobressair nesse tipo de ambiente também merece elogio. Merece, tipo jogador que se destaca em time que tá sendo rebaixado, né? Então, mas isso posto, se você falasse para o ímpar, eu acho muito difícil. Não... É quase cara ou coroa. E acho que os dois estão aí na mesma prateleira de top 5, que disse o Fausto. Só trazendo aqui a informação, Marques, obviamente, Mark, né? Foi o campeão de pole positions no ano com 7, mas o Quartararo e Bezzecchi empataram com 5 cada um. Então isso aí mostra, não à toa, o Quartararo é a minha menção honrosa nesse top 5, porque conseguiu tirar muito mais do que o equipamento estava entregando para ele. Não à toa, 3 pole positions consecutivas, no momento em que os demais pilotos da Yamaha estavam sofrendo. O Quartararo, acho que se a gente pegar a conta do ano, ele deve ter feito mais pontos do que os outros 3 somados. Então isso mostra realmente que o Quartararo é um gigante dentro da categoria. E é até bom que a gente vem agora para 2025 com esse projeto novo do V4, uma forma também da Yamaha de tentar manter o Quartararo para 2027 com um projeto que tem uma janela muito grande de crescimento. Agora, eu pelo menos batendo o olho no resto do grid, não tem nenhum grande destaque positivo que possa ainda ser feito. Tem pilotos que tiveram bons momentos, o Ai Ogura no começo do ano, o Raul Fernandes no final, né? Invertidos aí os pilotos da Trackhouse. O Romir teve pódios. O Aldegger eu acho que merece uma menção positiva. O Aldegger teve Fausto, e se quiser emendar, Fausto, também não vejo uma marca que seja uma grande vencedora, porque a Ducati acaba sendo comparada ao que já tinha feito no ano anterior e realmente piorou, se você compara com o 24. Fala, Fausto. Pois é, ainda quando sigo na linha do Hayden, que eu gostava muito dele, de esperar o inesperado. A corrida mais inesperada do ano, a melhor corrida do ano, para mim, foi a do Zarco lá na França, debaixo d'água. Pô, e a pista parava de chover, aí os pilotos entraram, colocaram pneus de pista seca e o Zarco ficou de pneu de chuva e venceu. Botou 20 segundos, chegou a botar 23 segundos no segundo colocado, terminou com 19,9 de diferença. Foi uma vitória totalmente surpreendente, mágica, em casa. Imagina isso, cara. Porra, imagina, guardadas as proporções e entrando no devaneio, porque é Réveillon, a gente quer bons fluidos. Imagina o Diogo Moreira vence o Grande Prêmio do Brasil, debaixo d'água, numa manobra dessa. Moto é igual, hein? A moto é igual do Zarco. E Goiânia chove, hein? E se o Diogo faz uma manobra dessa, por acaso. E o que aconteceu com o Zarco foi mágico, Você vencer em casa. Uma prova de MotoGP foi a única vitória da Honda. Uma vitória incrível, que acabou tirando as concessões da Honda, mas foi uma vitória que o Zarco jamais se esquecerá. O Zarco e todos que assistiram. E isso é outro ponto bom. Tivemos um recorde de 3,6 milhões de pessoas na pista na temporada 2025. Foi um dos melhores pontos para a gente destacar nessa retrospectiva que fala dos pontos positivos da temporada. Boa, agora vamos virar um pouquinho a página, sair um pouquinho do Mundial de Moto Velocidade e falar de destaques positivos
fora dele. Guilherme, começa contigo. Eu vou mandar uma trinca que, na verdade, é uma ideia só. Pra mim, o motociclismo brasileiro vive um momento muito bonito e a gente foi coroado com belíssimas disputas nas 3 principais categorias do país em 2025, com uma disputa entre pilotos brasileiros e pilotos estrangeiros, que eu acho que mostra realmente o quanto que a gente está evoluindo aqui no Brasil, atraindo pilotos de fora. Então você pega, por exemplo, Moto 1000 GP, a classe principal, GP 1000, uma briga entre o Thelmana brasileiro versus o Ramiro Gandola e o Mauro Passarino, 2 argentinos. O Arena Cross, uma disputa insana entre o Dean Wilson e o Enzo Lopes. Inclusive, para mim, eu votei o GP de Portugal de Moto 2 como a melhor corrida do ano, mas a bateria final do Arena Cross aqui em São Paulo foram os 12 minutos mais insanos que eu já vi no esporte a motor, porque era cai para um lado, cai para outro, troca de posição, esse momento um é campeão, depois o outro é campeão. Então o Arena Cross também e o brasileiro de motocross também, com o Fabinho Santos representando ali até o final. Então eu acho que o motociclismo brasileiro está num momento muito bom, com uma geração muito boa, tanto de pilotos consolidados, como o Fabinho Santos, quanto os novatos, up and comers, aqueles que vão estar lá no futuro, como é o Thelmana e o Enzo, que já está nos representando muito bem lá fora. Então, para mim, o motociclismo brasileiro é um destaque positivo em 2025. Eu acho que um destaque positivo desse ano, não pelo que aconteceu nos ambientes de motocross, mas pelo impacto disso, a gente está falando de Diogo Moreira aqui. Diogo Moreira é um mega piloto de motocross, né? E a gente viu o Lucas Moraes, quando veio aqui, campeão mundial de rally, começou no motocross. E na entrevista que ele deu aqui, ele fala sobre isso, né? Pô, eu corri de Arena Cross, eu vejo que o Diogo Moreira super associado ao motocross. Então, acho que é um ano bonito do motocross brasileiro, até em coisas que esse ano não aconteceram no motocross. Assim, o Mundial de Rally, a gente teve um campeão mundial de moto, a gente teve um campeão mundial de rally de carro, que tem na veia, lá no princípio, essa questão. Então, eu acho que é uma menção honrosa ao motocross, que se o ambiente de motos e o de carros, a gente está falando de um esporte nichado, assim, mesmo o automobilismo é um esporte segmentado ali. Então, o motocross é o nicho do nicho. E é um ambiente. Quem já foi numa etapa de Arena Cross, no Mundial de Motocross, cara, é um público absurdo. Então, eu acho que é uma menção honrosa pelo que não aconteceu esse ano no motocross, mas pelo impacto que acontece. Então, se a gente está falando do Diogo Moreira, do Lucas Moraes, daqui 15, 20 anos, pode ter gente conquistando coisas parecidas que hoje estão começando a se aventurar aí no motocross. Uma observação muito legal, e complementando aqui a Tour brasileira, que se alastra mundo afora, acho que os eventos, né? E a participação das marcas, investimento nas categorias de base, a gente vê as categorias Blue Crew, por exemplo, eu acho que tudo isso forma um ecossistema que gera aí talentos e ídolos para o futuro. Fausto, e você? O que você traz aí de menção honrosa? Pô, a minha versão é o motocross, né? O motocross é a raiz de tudo. Mark Marques começou no motocross, Diogo Moreira começou no motocross, vários, o Valentino Rossi, vários pilotos começaram no Fora da Estrada, e a gente teve uma temporada muito boa no Fora da Estrada, participação no Motocross das Nações, na época que eu ia ao Motocross das Nações, que foi muito feliz, a gente tinha grande dificuldade de se classificar para a final. Agora a gente tem se classificado, esse ano nós tivemos o nosso melhor resultado, né, com o Fabinho, o Enzo e o Betibus, que também é uma contratação da Yamaha, que vai competir no Campeonato Europeu, vai competir no Campeonato Espanhol aos 18 anos. As categorias de base, a R15, a R3, a YZ Cup, agora tivemos a seletiva da R15, de 15 pilotos, 13 são do Brasil. A gente tem uma evolução grande dos nossos pilotos que estão despontando como competidores lá fora. A gente tem o Humberto Maier competindo na Tailândia, a gente tem novos valores, e o apoio das fábricas, como vocês citaram, é fundamental para que isso aconteça, para que essa escala seja menos difícil, né? Porque esporte a motor é sempre caro, você depende de uma série de fatores que muitas vezes você não pode controlar, a moto quebra, você sofre um acidente. Então, esse empenho das fábricas para projetar novos valores tem dado resultados, os resultados estão aí para todo mundo ver, tanto no asfalto quanto na terra, e a gente
espera muito que 2026 continue esse caminho, que tenhamos representantes do Motocross das Nações, tenhamos representantes nas grandes competições dos mundiais, nas classes de acesso, nas classes principais, e isso é o que nós todos esperamos que aconteça em 2026, especialmente quando a gente tem o Mundial depois de 2004, depois de 22 anos, voltando ao Brasil nesse 2026. Tem muita fé. É isso, minha gente. O ano que vem promete. Estamos aqui na saideira de 2025, segunda temporada de Podcast, mas semana que vem tem mais. Felipe, queria agradecer demais a sua participação. Tô ansioso aí por estar por vir no motociclismo e no off-road também ano que vem. Eu também. Um abração para todo mundo, um ótimo ano. Eu ia falar ho, 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 mas já passou. Agora é... Perdeu a oportunidade semana passada. Adeus, ano velho. Feliz ano novo. Bom ano para todo mundo. Valeu, Gui. Valeu, gente. Foi um ano maravilhoso de acompanhar e que 2026 seja ainda melhor, não só na MotoGP, mas campeonatos brasileiros, motocross, off-road, rally, pista, tudo que seja um ano incrível. Fausto, finalizo contigo, até porque o senhor está trajado da maneira devida aqui para o nosso podcast pré-Réveillon. É isso, feliz ano novo para o Planeta Moto, para o planeta inteiro, né? Para todos nós, para todos que gostam de moto, para todos que têm a sua trajetória aí no planeta Terra, no planeta Asfalto, de moto e a pé. Feliz ano novo para todos, mas de moto é muito mais interessante e, sobretudo, muito mais divertido. Valeu, rapaziada! Bom 2026 para todos nós. Acelera, Brasil! É isso, minha gente. Até semana que vem. Não esquece de mandar aqui o podcast pra galera que vocês sabem que gosta de velocidade em duas rodas, se inscrever, ativar as notificações, hypar, claro, curtir e todo o protocolo para que a gente fortaleça a nossa comunidade do motociclismo por aqui. Um abraço, até mais!